Fala galera, tudo bem? Professor Emerson na área. Hoje a gente vai trabalhar um outro assunto relacionado à parte de sintaxe, que são as nossas orações subordinadas adjetivas, ok? Bem, a oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva, assim como qualquer outra oração subordinada, ela se atém a uma estrutura relacionada à função sintática, beleza? Função sintática, quando eu tenho uma base de substantivo, ela precisa ser uma oração subordinada substantiva. Quando eu penso no aspecto da minha oração subordinada adjetiva, ela precisa trabalhar também a função sintática estipulada para um adjetivo. E aí, só para recordar um pouquinho dessa questão da oração subordinada e pensar nessa base de adjetivo, bem galera, o meu adjetivo, ele relaciona-se ao substantivo. E isso aqui eu não posso esquecer. Lembra? Sempre que eu penso em uma base estruturada dentro de uma perspectiva de adjetivo, seja o adjetivo, seja a locução adjetiva, seja o grau do adjetivo, seja a oração subordinada adjetiva, esse cara tem que estar acompanhando uma base substantiva que seria o meu núcleo, ok? E aí o que acontece? Quando eu penso na oração subordinada adjetiva, eu tenho uma oração que remete a uma ideia não, uma base sintática de adjunta adnominal, ok? Porque o adjunta adnominal, lembra quem é esse cara? Sempre que eu pensava no meu adjunto adnominal, eu tinha que pensar na relação do meu NAPAL, que eram as minhas 5 relações: numeral adjetivo, adjetivo, pronome adjetivo, artigo e locução adjetiva, NAPAL. Quando esses caras estavam associados a um núcleo, seja o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, o núcleo do complemento, enfim, esses caras funcionavam como uma base de adjunto adnominal, ok? Então, quando eu penso aqui, essa oração adjetiva, ela me remete a essa base nominal, ok? E aí o que acontece? O conectivo estrutural dessa oração, da oração subordinada adjetiva, não é uma conjunção, como acontece na oração coordenada, na oração subordinada substantiva e na oração subordinada adverbial. A diferença aqui é que a base de estrutura, o conector entre essas duas relações, não será uma conjunção, e sim um pronome relativo, ok? Sempre o conectivo de uma oração subordinada adjetiva relacionar-se-á com o pronome relativo, beleza? Podendo ser qualquer tipo de pronome relativo. Se eu pensar aqui um pouquinho, bem galera, eu tenho vários pronomes relativos: que, quem, cujo, onde, quanto, como, o qual, a qual, em que, no qual, na qual. Então eu coloquei algumas formas de utilização do pronome relativo nessa situaçãozinha aqui, ó, que se relacionavam a essa parte morfológica, beleza? Isso aqui é só um pequeno lembrete sobre como eu utilizo esse meu pronome relativo. Sucesso? Bem, o que acontece então? Quando eu falo que o homem irresponsável não ama ninguém, repara só o seguinte: se eu pegasse e analisasse essa primeira frase, dentro de um contexto sintático, olha o que acontece. O homem irresponsável é o meu sujeito do verbo amar, ok? Então esse cara aqui, ó, ele é o meu sujeito quando eu penso no meu verbo amar, ok? O verbo amar é um verbo transitivo direto, ninguém, então vai funcionar como meu objeto direto. Sucesso? Beleza. Isso pensando num período simples. Já numa base de período composto, as coisas mudam de figura, ok? Então o que acontece? Rapidinho, voltando aqui só para o começo. E vou recordar o seguinte, ó. Irresponsável, ele está acompanhando o núcleo do sujeito, que é o homem. Então o irresponsável aqui, ó, dentro do sujeito, vai funcionar como meu adjunto adnominal, ok? Agora sim, vamos para a segunda frase. E na segunda frase, olha o que acontece, senhores. Quando eu falo o homem que é irresponsável não ama ninguém, repare que o irresponsável que estava aqui desceu em forma de oração, já que nesse momento, vou até trocar essa cor,
nesse momento, o irresponsável, agora ele está sendo relacionado em cima de uma estrutura verbal, ok? Dentro de uma estrutura verbal. O que isso influencia, galera? Simples. Aqui eu deixo de ter um período simples e passo a trabalhar em cima de um período composto, ok? Já que eu tenho dois verbos e cada verbo constitui uma oração. Automaticamente, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E se eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto. O que aconteceu aqui, então? Pensei aqui nessa minha jogada. O homem que é irresponsável não ama ninguém. Agora, dentro disso daqui, ó, olha que legal o que acontece. Pouca gente sabe disso. Se eu pensar ainda em cima do sujeito do verbo amar, ok? Se ele perguntar o sujeito do verbo amar, o sujeito do verbo amar é isso aqui tudo, ó. O homem que é irresponsável. Isso aqui tudo é o sujeito do verbo amar. Por quê? Porque isso aqui, ó, é um adjunto adnominal, a gente vai ver daqui a pouquinho, do substantivo homem. Então, para que isso aqui aconteça, eu preciso desse núcleo aqui. Então, se ele te perguntasse em algum momento qual é o sujeito do verbo amar, seria o homem que é irresponsável. Mas esse não é o foco do nosso estudo de agora. Agora a gente está pensando na oração subordinada adjetiva. E aí, olha só o que aconteceu. O homem que é irresponsável não ama ninguém. Vou pensar aqui em cima do meu pronome relativo, desse meu que. Beleza? Vou olhar para esse que aqui e vou olhar para esse cara com um certo carinho. Olha para cá. Cheguei aqui, ó, o homem que é irresponsável. A gente sabe que para pensar nesse cara como pronome relativo, nós precisaremos substituir esse que pelo o ou pelo a qual. E se eu consigo fazer essa troca e o termo anterior é de base substantiva, automaticamente o homem eu tenho um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, fazendo a conexão entre duas frases, duas orações, eu vou entrar dentro da minha oração subordinada adjetiva. E aí o que vai acontecer agora? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, vou até destacar de novo, entre aqui em verde. O homem que é irresponsável, se eu estou pensando como um pronome relativo, a classificação dessa oração é pensada em cima de uma oração subordinada adjetiva, ok? Bem, dito isso, agora a gente consegue já identificar a oração subordinada adjetiva, que é base precisa ter o conectivo como um pronome relativo e ela precisa estar associada a um substantivo, beleza? Agora, no próximo quadro, a gente vai trabalhar em cima da classificação. Show? Agora, olha o que aconteceu em relação à minha classificação, galera. Quando eu penso na minha oração restritiva e na minha oração explicativa, eu tenho as duas classificações da minha possível oração subordinada adjetiva. Quando a gente estava no colégio, eu particularmente, quando eu estudava sobre isso, a professora chegava para mim e falava assim: poxa, Emerson, a oração subordinada adjetiva restritiva restringe e a explicativa explica. Aí eu ficava pensando assim: pô, isso aí eu sabia. A restritiva restringe, a explicativa explica, ó, sucesso, isso aí eu já sabia. Não precisava me contar, não. E aí eu ficava meio embolado, né? Eu falava assim: caraca, a professora me enrolou nessa. Mas tudo bem. Quando eu penso numa relação de uma oração subordinada adjetiva restritiva, a restritiva, ela precisa limitar o significado do substantivo. Já a explicativa, ela amplia esse horizonte, beleza? E aí, um dos fatores que eram fundamentais para que eu pudesse diferenciar as duas era o uso de pontuação, ok? E aí, ó, sempre que eu pensava numa oração subordinada restritiva, ela não se relacionava ou não se isolava por vírgula, ok? Ou não se isola por pontuação. Ok? Tudo bem?
Enquanto a oração subordinada explicativa, que é a que generaliza essa base substantiva, ela isola-se, eu isolo por pontuação. O que isso quer dizer? Simples, uma simples jogada. Pensa aqui comigo, os professores que estavam de folga foram à praia. Eu tenho duas orações que são similares, beleza? Agora, se liga nessa monstruosidade. Para a turma, essa aqui já caiu na prova do Colégio Naval, cai direto na prova da Escola Naval, já caiu na prova da SpaceX. E aí, olha que sacanagem, olha que safadeza que eles falam com você. Muitas questões, principalmente de pontuação, jogam esse tipo de situação. Ele pega para você e faz o seguinte: assinale a alternativa em que há uma mudança de significado. Bem, vamos pensar aqui na classificação dessas orações. Eu falo, os professores que estavam de folga foram à praia. A minha oração subordinada aqui, ó, é o que estavam de folga. É essa galera aqui. Tudo bem? Primeiro ponto, primeira coisa que eu vou levar em consideração, senhores, que estavam de folga, essa galera aqui, ó, não está isolada por pontuação. Se não está isolada por pontuação, eu já tenho a minha classificação. Ela vai ser uma oração, essa galera aqui, ó, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já macetei, ok? Já me safei aqui. Enquanto eu falo, os professores que estavam de folga foram à praia, olha o que aconteceu. Eu tenho a mesma oração subordinada, que estavam de folga, beleza? E aí, vou reparar que ela está isolada por vírgulas. Mas pode ser ainda um duplo travessão. Muito cuidado com isso daqui. Vira e mexe em uma questão em que ao invés de colocar nas vírgulas, ele coloca um duplo travessão. Então, atividade. O que acontece então? Nessa segunda, nessa oração aqui destacada também em vermelho e verde, bem, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva explicativa. O fato de estar isolada por vírgulas muitas vezes faz com que a galera pense que ela tem uma função sintática de aposto explicativo, o que não é. Toda oração subordinada adjetiva tem como base a função sintática de adjunto adnominal. Não me interessa se ela vem com vírgula ou sem vírgulas. Perfeito, galera? E qual é a diferença semântica, a semântica dessa história? Bem, galera, quando eu pego essas duas frasezinhas aqui, eu vou ter o seguinte. Pensando aqui em cima, os professores que estavam de folga foram à praia, o que acontece? Aqui eu estou interpretando da seguinte forma. Eu tenho dois grupos de professores. Eu tenho os professores que estavam de folga, ok? E os que não estavam de folga. Beleza? A única galera que foi à praia foi a galera que estava de folga, nessa área achurada aqui. Sempre quis falar área achurada por causa da parte de matemática. Mas só essa galera que foi para a praia. A galera de baixo não foi. Então aqui eu consigo dividir esse grupo de professores em duas categorias. Os que estavam de folga e os que não estavam de folga. Já no meu segundo ponto, eu estou pensando em que todos eles estão de folga, ok? E todos eles foram à praia. Então eu tenho uma mudança semântica aqui. Pelo que a gente falou, como cai dessa forma de processo classificatório, ou eu posso pensar ainda que, numa questão mais bem elaborada, ele pode perguntar o seguinte: assinale a oração, ou a frase, ou o período em que a reescritura altera o sentido da frase. Quando você lê essas duas frasezinhas aqui, você pensa, poxa, não teve alteração nenhuma. Os professores que estavam de folga foram à praia. Os professores que estavam de folga foram à praia. Só que uma tem uma base restritiva, ela limita o campo semântico, enquanto a outra generaliza por ter uma base explicativa. Anota isso aí no teu caderninho de bizu, porque, por exemplo, a galera do colégio, da escola naval, cai com muita frequência esse tipo de situação. Beleza, galera? Então é isso. Hoje a gente finaliza aqui. Eu vou deixar também uma listinha de exercícios muito legal de orações com vocês. Forte abraço, até a próxima. Valeu!